O que o convênio faz é justamente o que você deveria fazer. O convênio ele tem uma boa gestão de todos os pacientes dele, né? Ele não fideliza, mas ele tem uma gestão dos processos. Ele sabe exatamente o quanto está entrando de dinheiro, ele tem um processo de cobrança dos inadimplentes, ele tem um processo de entrada e saída de dinheiro, ele paga uma porcentagem, ele ganha em cima do profissional, ele faz gestão, tá? E o marketing, ele faz marketing, porque ele está trazendo cada vez mais profissionais para dentro do sistema dele e ele está trazendo cada vez mais pacientes. Então, o próprio convênio, ele tem um marketing muito forte, certo? Então, como que você vai sair do convênio para você lucrar mais? Você precisa fazer aquilo que nem todo mundo está disposto a fazer, que é organizar o seu processo de gestão e começar o seu marketing. Não tem uma outra forma. Como que eu vou fazer uma precificação para entender se vale a pena ser conveniado do processo aí do convênio ou não? É muito simples. Você vai colocar o valor da sua hora clínica. Então, primeiro, você tem que entender o valor da sua hora clínica. Colocou o valor da sua hora clínica, você vai colocar o tempo que você gasta para executar determinado procedimento, certo? Feito isso, determinou o tempo ali, você precisa colocar os outros custos que você tem. Quais os outros custos? O custo com o próprio material, custo com terceiro, caso você tenha, né? Eu pago uma pessoa para fazer para mim, ou então eu pago um protético, atendo prótese. A grande maioria não atende, mas a gente também vai falar sobre isso, por que isso acontece. E aí, quando você coloca o tempo, muitas vezes o valor da sua hora clínica já é maior do que o valor que você recebe líquido do convênio. E quando recebe, você não coloca a sua inadimplente, a sua margem de erro, você não coloca os procedimentos que glosam, né? Tudo isso tem que estar embutido, porque se você colocar, você vai ver que realmente quase nunca vale a pena, tá? Exceto um convênio assim, fora da curva, que eu praticamente não conheço, nunca ouvi falar. Mas se você fez esse cálculo, sabe que não vale a pena. Muitas vezes, Flávia, eu recebo aí por restauração R$35, ou então eu recebo 40, vamos jogar alto, R$45, porque eu sei que a grande maioria recebe 25, 28, 30 no máximo ali. Aí recebo R$45, tá? Se você demora, no mínimo, 30 minutos para fazer uma restauração, eu já te adianto que não vale a pena. Sabe por quê? A grande maioria das horas clínicas, o custo médio de uma hora clínica é pela base ali de R$80, tá? Se você tem uma despesa baixa, enfim, você tem uma hora clínica ali de R$70, R$80. Se você demora meia hora num procedimento, meia hora já é o valor pela metade da sua hora clínica. Então, se a sua hora vale 80, meia hora vale 40. Se você ganha menos que 40 do convênio para fazer uma restauração de meia hora, você já não está tendo lucro. Por quê? Você nem colocou ainda o material que você usa. Só pelo fato da sua hora ser mais cara, você já está perdendo. Então, entende que você está pagando para trabalhar? Se a sua hora é R$80, se meia hora sua é R$40, você demora meia hora para fazer uma restauração e você recebe menos que 40, já está errado. É simples, só você pensar dessa forma, tá? Claro que tem vários outros pontos para você analisar. Só que beleza, e custo com material? Quanto você gasta para fazer uma restauração? Coloca lá o preço da resina e falava, mas olha, eu não gosto de usar qualquer resina. Beleza, coloca lá qualquer resina. Coloca o ácido, coloca o adesivo, coloca tudo que você tem que colocar dentro do seu preço. Vai dar no mínimo uns R$60, R$70. Se você ganha menos que isso, não vale a pena. Concorda? Então, assim, essa conta ela precisa fechar. Você não tem que ficar paralisado com medo de não ter pacientes e também pagando para trabalhar. É melhor você ficar na sua casa, estudando, fazendo qualquer outra coisa. Porque esse dinheiro que entra do convênio, ele é irreal. Você acha que você está ganhando, mas você não está, você está pagando as contas. Por isso que muitas vezes não sobra. Certo? Então, assim, crie estratégias para largar o convênio. Você precisa de um planejamento. Eu não tô aqui falando para você, larga agora. Não tô falando isso. Sabe por quê? Porque você precisa de segurança, né? Você precisa estar bem com você mesmo para que essa ruptura aí aconteça. Mas você precisa planejar.
Precisa colocar no papel. Então, muitas vezes você vai enxergar nesse primeiro momento algo que você não queira enxergar. Algo que é difícil você enxergar, né? Então, você vai falar, putz, tá bom, descobri que eu pago para trabalhar. E aí? E agora? O que eu vou fazer? Quando você vê algo, você não desvê mais. Então, agora você é obrigado a caminhar, né, rumo a essa mudança. Então, faz aí uma meta para você. Olha, daqui 6 meses eu vou largar isso. Daqui 1 ano eu vou largar isso. E o que você pode fazer para largar? Como você pode largar? Fazendo o processo de gestão. Aprendendo gestão e marketing. Porque o marketing ele vai te trazer esses pacientes particulares. A gestão ela vai te fidelizar esses pacientes. A gestão pode te ajudar a criar campanhas de, inclusive, ficar com esses pacientes aí do convênio. Então, você vai fazer com esses pacientes o que você faria com seus particulares. Então, vamos lá. Flávia, por que é simples, né, atender o convênio na questão ali Por que o dentista de convênio... vamos lá, vou entrar no viés aqui, que depois eu entro nesse outro que eu já ia começar, para você entender mais o que eu quero dizer. Muitos dentistas falam assim, mas ainda compensa atender convênio, Flávia, porque eu consigo converter pacientes do convênio a particular. Flávia, eu acho que vale a pena, porque eu converto paciente para o particular. Por que isso não é uma verdade? Vamos lá. O convênio, muitas vezes, ele não cobre alguns procedimentos, certo? Agora, o que a gente tem que entender? Flávia, por que o convênio não cobre esses procedimentos? Por quê? Porque são procedimentos que não vale a pena cobrir. São procedimentos que a margem de lucro é pequena. E se a Kátia falou que já teve. E se a margem de lucro é pequena, não vale a pena o convênio ter. Concorda? Ou então, é porque o ticket é muito alto. Tem um custo muito alto. E os pacientes de convênio não conseguem pagar esse ticket. Então, é por esses 2 motivos que eles não atendem determinados procedimentos. Vou dar um exemplo, implante. Lente de contato. Por que convênio não cobre isso? Por quê? Não é só pelo fato, porque é estética. Não é só por isso. É porque o ticket é muito alto. E o paciente que está acostumado a pagar R$ 39,90 no convênio por mês, não vai pagar R$ 2.000 no implante, não vai pagar R$ 1.800 numa lente. Não vai, ele não pode. A condição dele não condiz com esse preço. O ticket, então, que diabo você vai conseguir converter esse paciente? É um ou outro no meio de uma multidão que vai fazer esse esforço. É um ou outro que vai fazer um financiamento, é um e outro que vai fazer um empréstimo, é um e outro que vai conseguir fazer isso. Então, assim, você não tem que trabalhar com um e outro. Então, assim, se você atende, vamos pôr, de 20, você converte um, você perdeu em 19, você pagou para trabalhar em 19 para converter um. A margem de lucro que você teria nesse um, já perdeu faz tempo com os outros 20. Não vale a pena. E é por isso que o convênio não cobre, porque não vale a pena. E aí, beleza, você converte prótese, um ou outro consegue pagar. Mas você sabe qual que é a sua margem de lucro mesmo na prótese, sendo particular? É uma das menores dentro da odontologia, porque o custo de uma prótese é elevado, É elevado. Você tem custo com terceiros que é protético. Os materiais de prótese são materiais caros. Quanto que é uma silicona de adição e condensação perto dos outros materiais que você tem em outros procedimentos? É muito maior. Então, às vezes, você olha para o ticket, ou seja, mas eu consigo cobrar 2.000 numa coroa, Flávia. Tá, mas quanto de fato sobra desses 2.000? Porque não sobra 2.000, não sobra 1.000, não sobra talvez R$500. E R$500 você conseguiria talvez umas 3 limpezas. E o tempo de atendimento é muito menor. Se você gasta meia hora numa limpeza, é 1h30 para você fazer. Numa prótese, você vai gastar quantas horas clínicas numa prótese? Com um paciente, você vai gastar no mínimo umas 5. Porque são 4, 5 sessões, 3 sessões, não sei. Entende? Então, a gente tem que pensar fora da caixa. Tem que desconfiar de tudo. Fora a dor de cabeça com laboratório. Fora... E repetição, que não está contabilizado na sua precificação. E aí? A gente tem que ser sincero. Acontece. Muitos têm repetição. E talvez não seja culpa sua, mas você vai ter que pagar por esse preço. Então, assim, essa questão de, eu consigo converter, vai converter só particular, então. Se você tem o poder de convencer, de argumentar, de vender, vai vender particular.
Então, para de cair nessa cilada de que convênio vale a pena, porque eu não conheço um. Pode existir? Pode. Se eu falar todos é muita coisa, né? Não sei se tem algum, não posso falar todos. A grande maioria não é, tá certo? Então, assim, Flávia, tá bom, eu entendi, eu sei que não vale a pena, só pelo cálculo da hora clínica que você mostrou, já entendi, mas o que eu posso fazer para sair? Né? O que eu posso fazer? Você pode se programar. E se você for estratégico, você vai tirar muito suco desse bagaço de laranja. A questão de planejamento. Vamos pensar o seguinte: o que os dentistas de consultório odontológico particular, vamos lá, particular, que não atendem convênio, faz, que os dentistas de convênio faz? É muito simples a gente avaliar isso, tá? Vamos usar tudo aqui, ó: tempo, gestão, captação, diferencial, valorização. Como que a gente pode pegar todos esses ingredientes e fazer um bolo com eles? E tentar tirar disso daí um insight legal para vocês que precisam sair de convênio. Tempo, vamos lá. A moeda mais cara hoje em dia, a moeda mais valiosa hoje é o tempo. O tempo é escasso, o tempo você não compra ele. E ele também não volta mais, certo? Quando você faz um procedimento com rapidez, ou seja, você não tem o tempo suficiente para fidelizar o paciente, o que acontece? Ele não te valoriza, certo? Então, assim, ó, se você precisa de um planejamento para sair do convênio e lucrar mais, você vai colocar uma meta para você. Ah, vai ser daqui 6 meses? Não sei. Vai ser daqui 1 ano? Não sei. Vai ser daqui 8 meses, 10 meses? Só você que vai colocar isso daí, porque cada um tem, né, o seu momento. Mas vamos lá. Se você usar o seu tempo de forma inteligente e se você fidelizar os seus pacientes, assim como os dentistas que fidelizam os pacientes particulares, você vai conseguir converter esses pacientes quando você der a notícia de que não atende mais o convênio. Mas ele precisa entender valor. Ele não valoriza ainda, porque é muito barato. Então, quando ele sentir valor no seu tratamento, o valor que eu falo é diferente de preço, tá? Porque preço é o que ele paga lá para a operadora lá do convênio. Mas quando ele sentir valor no seu tratamento, quando você fizer essa ruptura e você comunicar que não atende mais, muitos desses pacientes vão entender e vão ficar com você. Outros não vão, e tá tudo bem. Não é porque muitas vezes ele não enxergou o valor que você tá passando. Muitas vezes é porque ele realmente não tem condição. E aí ele vai pingar em outro dentista, beleza? Mas, Flávia, o que é esse processo de fidelização? Olha para você ver como que fica difícil você realizar isso com paciente de convênio. Paciente de convênio, muitas vezes, quando você atende muitos convênios, ou seja, atende muito pouco particular e muito convênio, na grande maioria das vezes você não tem secretária. Não tem secretária por quê? Porque não está te sobrando dinheiro para investir numa secretária. Se você não tem secretária, você mesmo que vai ter que fazer todo esse processo de fidelização. Se você tem que fazer esse processo de fidelização, que é ligar para o paciente durante todo o tratamento, agendar o paciente, fazer um pós-venda, mimar o paciente, entregar um kitzinho, gamificar todo o seu atendimento, ou seja, colocar situações para que ele continue e termine o tratamento. Olha quanta coisinha que você pode fazer, campanhas internas para fidelização. Só que se você é sozinho, e você precisa atender o paciente, como que você vai ter tempo para fazer tudo isso? É difícil, não é? Não dá tempo de você chegar em casa, tomar um banho, comer e dormir. Dali a pouco você já tem que acordar de novo e já ir trabalhar outra vez. Olha como fica dentro de um ciclo muito preso e que muitas vezes você não enxerga a saída. Então é muito importante você entender que o tempo é a moeda mais valiosa de hoje em dia. E se você não tem esse tempo, você não vai conseguir fazer os processos de fidelização. Você não vai conseguir realizar um pós-venda, você não vai conseguir entender a insatisfação do seu paciente, você não vai conseguir surpreender as expectativas dele, você não vai conseguir entender onde que a dor dele é maior e que você ainda não conseguiu enxergar. E a dor que eu digo não é a dor fisiológica, a dor é a dor emocional. Então entende que quando te falta tempo, você não enxerga para todo o resto. Não é impossível, gente. Imagina aqui que você tem hoje uma agenda ali com 15 pacientes à tarde para atender durante o dia. Você tem que atender de 20 em 20 minutos, lavar seu material, porque você vai ter que esterilizar, esperar o ciclo terminar para atender outros quando esteriliza, né?
quando dá tempo disso tudo. Então, assim, olha para você ver o quão essa vida não é aquela que você imaginou. E o quanto muitas vezes você está insatisfeito e não enxerga a saída. Só que uma coisa eu te garanto, se você sabe precificar, se você entende de processo de gestão, se você entende de fidelização, você não precisa atender mais os mesmos 20 pacientes. Você pode atender 6. Você pode atender 7 e você vai faturar e lucrar muito mais do que se você tivesse atendido 20. E você vai ter tempo para fazer tudo aquilo que você precisa de fato fazer, que é o diferencial que a Ju colocou ali. Hoje, as pessoas, elas buscam um atendimento de excelência em todos os lugares. Antigamente não era muito assim, as pessoas se satisfaziam pelo preço baixo e ser mal atendida. Então, assim, a pessoa, ela pagava lá o mínimo e ela concordava até então, não, mas eu sei que aqui eu não tenho um bom atendimento, mas também olha o quanto eu pago. Hoje em dia não é assim mais. Sabe por quê? Porque o processo de encantamento e fidelização, ele se tornou tão recorrente na maioria das empresas. Hoje o mundo ele é visto como se é uma questão de obrigação e honra você tratar bem os seus clientes. Que qualquer lugar que não faça esse mesmo processo já se torna ruim e não tem valor para aquela pessoa, independente do preço que ela paga. Então, o encantamento e a fidelização, ela não está relacionada ao preço que o paciente paga, e sim a sua estratégia de negócio. Só que eu entendo que se você não tem tempo, você não consegue fazer tudo isso. Se você não tem o dinheiro para pagar uma pessoa para te ajudar nesse processo, você também não vai conseguir fazer isso. Então, enquanto você não romper isso e parar de acreditar que o convênio vale a pena, você vai continuar atendendo o convênio e reclamando cada vez mais. E eu vou te falar uma coisa, cada vez mais está disputado até mesmo dentistas no convênio. Por quê? Não é todo mundo que quer fazer a parte mais onerosa. Não é todo mundo que quer fazer a parte mais burocrática. Não é todo mundo que quer correr riscos. Que riscos são esses, Flávia? Risco de uma despesa muito grande. Mas quando você tem uma despesa muito grande, pode estar ligado a um faturamento grande também. Né? Isso depende do modo de visão. Se eu virar para você e falar assim, nossa, minha despesa esse mês foi de R$90 mil na clínica. Para muitos pode parecer muito. Para muitos pode parecer pouco. Tudo depende do quanto eu faturo. E se eu falar que eu faturo 200 mil, a despesa de 90 tá bacana, não tá? Agora, se eu falar, eu faturo 95, a despesa de 90 tá ruim, não tá? Então, entende que é tudo questão de parâmetro e você precisa colocar na ponta do lápis o que é interessante e o que não é. E lembre-se sempre do fluxo de caixa. Receber após tantos dias, 40 dias, 50 dias, não tem mesmo a validade. Daqui 50 dias, quanto você acha que vai estar o preço da gasolina para você ir trabalhar? Daqui 50 dias, quanto que vai estar uma sacolinha no mercado? Vai estar maior do que está hoje. Pode acreditar, pode apostar nisso. Da forma como o nosso governo está indo, é isso que vai acontecer. Imagina o preço de uma carne chegar a representar ali quase 10% do salário da grande maioria da nossa nação. Isso é um absurdo. E se você não tem coragem de aumentar o seu preço, você vai ficar para trás, porque tá tudo aumentando. Flávia, mas se eu aumentar meu preço aí que eu não vou conseguir realmente mais paciente, porque você não sabe vender. E por que você não sabe vender? Porque você atende convênio, no convênio você não precisa vender, você precisa convencer. Tá pronto ali, é só chegar e tratar. Não precisa vender, não precisa aprender isso para quem tá no convênio. Então entende que o convênio, ele te facilita muita coisa. Você não precisa aprender gestão, você não precisa aprender precificar, você não precisa aprender fazer marketing, você não precisa aprender vender, você não precisa fazer nada disso, ele já tá te mandando prontinho paciente. Só que de contrapartida, você tá achando que vai receber muito por isso? Não vai. É o lado ruim. O que você prefere? Não aprender tudo isso e ganhar pouquinho? Ou você prefere aprender tudo isso e ter uma margem grande aqui? É questão de escolha. Certo? Então, assim, é aquele negócio, não existe mágica, não existe hack, não existe. Ou você faz a parte mais complicada, aprende essa parte mais chata, teoricamente, né, que é a burocrática ali, uma parte que dá trabalho, não vou mentir para você, mas você vai ser, pelo menos, bem pago por isso, valorizado por isso. Fazer gestão é difícil, não fazer também é escolha a sua dificuldade. Não quer fazer, tudo bem, pare de reclamar.
vai viver de boa aí, sem ficar reclamando. Faz parte, porque reclamar também traz ruga, reclamar traz noites mal dormidas, te faz acordar de madrugada pensando na conta que vai vencer, também é ruim, né? Então, assim, vamos focar naquilo que realmente eu quero. Então, qual que é o seu sonho? Qual que é a sua vontade? Como você se imagina daqui 5 anos? Como que você se imagina daqui 10 anos? O que você gostaria de ter? O que você sonhou antes de entrar na faculdade que você ainda não conseguiu realizar? Eu vou falar uma coisa muito, muito... que me toca muito, sabe? Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, ela me impactou de uma forma muito grande e eu tenho ela sempre comigo. Quando te falta dinheiro, tem que sobrar ação. Quando te falta recursos, tem que sobrar ação. Então, se tá te faltando alguma coisa dessa, você precisa agir. Aí que você tem que fazer o dobro do que as pessoas comuns fazem. Se é difícil para você desse jeito, se esforce o dobro. Então, se tá faltando dinheiro, se tá faltando coragem, aí é que você precisa agir. Beleza? Entende que a sua dificuldade é o seu propósito.